Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma nova série de vídeos e a gente vai trabalhar com polinômios. É um assunto que eu gosto muito e eu coloquei aqui parte 1. A gente vai ter muitas partes, não sei até qual a gente vai chegar, mas no mínimo 10 partes, né? Porque eu quero detalhar bem para você esse assunto. Dentro desse assunto aqui também estão as equações polinomiais. Normalmente nos materiais, quando você estuda, vem dividido a parte de polinômios e a parte de equações polinomiais. Mas nos meus vídeos aqui eu vou falar tudo junto, tudo ao mesmo tempo, que eu acho que é a maneira que você aprende melhor, ok? Nessa primeira aula, eu quero te ensinar algumas ideias básicas e também te ensinar a mexer no GeoGebra. Vamos lá. Primeira definição de polinômio. Isso aqui é um polinômio. Não se assuste com essa expressão, ela é realmente um pouco esquisita, né? Nós temos aqui x. X é a variável independente dessa função. Então, repare que polinômio obrigatoriamente é função. Nós temos aqui o p de x, que poderia ser muito bem f de x, né? O y da função, não tem problema, a gente geralmente representa por p e por q os polinômios. Mas aqui eu coloquei p de x, então uma função de x. Nós temos essa expressão aqui muito longa, muito esquisita. Então, todos esses x's aqui são as variáveis independentes, ou a variável independente, né? Só tem uma variável que é o x. E todos esses números que estão na frente ali, que estão multiplicando x, esse an-1, a2, a1 e a0, são os coeficientes do seu polinômio. Normalmente, só tem dois coeficientes que são muito importantes. Eu vou colocar aqui esse coeficiente aqui, que nós chamamos de termo independente, e este coeficiente aqui, que nós chamamos de termo dominante. Pode chamar também de coeficiente independente e coeficiente dominante, ok? E por que esse primeiro aqui é o dominante? Porque o termo dominante, ele aparece sempre multiplicando a variável que tem o maior expoente. Esse expoente aqui a gente já vai ver que é um número natural, não pode ser zero. Mas, por exemplo, se o n for 5, né, nós teremos aqui alguma coisa vezes x elevado à quinta, mais alguma coisa vezes x elevado à quarta, mais alguma coisa vezes x elevado ao cubo, mais alguma coisa vezes x elevado ao quadrado, mais alguma coisa vezes x e mais um termo independente. Então, essas são as expressões, os termos que formam o polinômio. Com o tempo você vai se acostumando com essas expressões aqui, ok? Muito bem, vai aparecer aqui embaixo, o n é um número natural com exceção do zero, então nós temos que tirar o zero desse conjunto aqui. O n não pode ser zero, o n a gente chama de grau do polinômio. Então, o grau do polinômio é o maior expoente da variável independente que vai aparecer aqui, ok? Lembrando que os expoentes não podem ser negativos, não podem ser fracionários e não podem ser irracionais. Sempre números naturais. Muito bem, então essa aqui é a forma geral do polinômio. Apareceu, é a forma clássica, né? Que nós representamos um polinômio, a forma geral. E aqui tem o conceito de raiz. A raiz de um polinômio é o valor, aqui está no plural, né? São os valores de x que anulam a função, que anulam y. Então, por exemplo, se eu trocar aqui todos os x's, eu vou pegar aqui, ó, troca esse x, esse x, esse x e esse x, aí você vai fazer toda essa conta aqui e o resultado vai dar zero. Se você trocou todos os x's por um número e depois que você fez a conta o resultado deu zero, significa então que você encontrou uma raiz.
Normalmente o polinômio não tem tantas raízes assim, depende do grau do polinômio. É o grau que vai dizer para você a quantidade de raízes que esse polinômio tem. Mas depois a gente vai comentar mais sobre as raízes de um polinômio, ok? E o que vai aparecer aqui agora é a forma fatorada. A forma fatorada de um polinômio é a forma mais fácil de trabalhar com um polinômio. Então, repare só, nós temos aqui o termo dominante da forma geral e aqui também está o termo dominante da forma fatorada. Agora, o que é fatorar? Fatorar significa transformar em produto. Então, repare que nós temos aqui todas... Aqui eu vou marcar o x de amarelo. Nós temos aqui o x como variável independente, então os x estão aqui, ó, né? E além disso, nós temos as raízes. Então, essa aqui é uma raiz, R1, essa é outra raiz, R2, essa é outra raiz, R3, até chegar no Rn. Se o grau do polinômio for 5, então você vai ter aqui 5 raízes. Não precisam ser diferentes, tá? Podem ser iguais. Por exemplo, o R1 pode ser o mesmo que o R2, não tem problema. Se o grau for 10, vamos supor que você tem um polinômio de grau 10. Você vai ter aqui 10 fatores. R1, R2, R3, R4, R5, até chegar no R10. Lembrando que eles podem ser iguais, né? Por exemplo, x menos 3, x menos 3. Não tem problema o R1 e o R2 serem os mesmos, por exemplo. Você pode ter várias raízes coincidentes aqui na sua forma fatorada. Então, o primeiro exemplo que eu vou te dar é esse aqui, ó. Nós temos uma expressão, um polinômio na sua forma fatorada, e eu quero que você transforme na forma geral. Então, isso é muito simples de fazer. Se eu te dou um polinômio, uma função polinomial, na sua forma fatorada, pode reparar que nós estamos na forma fatorada, porque nós temos aqui todo mundo multiplicando, né? Os fatores aqui estão multiplicando. Como que a gente transforma na forma geral? Bom, é só fazer a distributiva. Então a gente vai fazer a matemática básica aqui. O 2 vai multiplicar o x, o 2 vai multiplicar o menos 1. Aí eu vou multiplicar esses dois últimos fatores aqui também, ó. Tanto faz a ordem que você multiplica os fatores, né? X vezes x, x vezes 3, menos 2 vezes x e menos 2 vezes 3. Muito bem, então quais são as raízes desse polinômio aqui? Só de você olhar para esse polinômio, você consegue me dizer quais são as raízes? Ah, consigo, né? Aqui está menos 1. Então, uma das raízes é mais 1. Aqui está menos 2. Então, outra raiz é mais 2. Você reparou que troca o sinal? Aqui nós temos mais 3. Então, outra raiz é menos 3. Olha só quem são as raízes. Uma das raízes é 1, porque aqui está menos 1, tem que trocar o sinal. Outra raiz é 2, porque aqui está menos 2. E a outra raiz é menos 3, porque aqui está mais 3. Muito bem, então eu vou fazer distributiva. Eu quero transformar na forma geral. 1, 2, menos 3 são as raízes. Agora esqueça aqui as raízes, isso não interfere na distributiva. Você faz, eu fiz aqui a distributiva dos dois primeiros fatores, 2x menos 2, e fiz a distributiva dos dois últimos fatores. Eu vou juntar aqui, somar o menos 2x com o 3x. Isso aqui vai dar mais x. Apareceu aqui o mais x. E agora, de novo, a gente vai fazer distributiva. 2x vezes x quadrado, 2x vezes x, 2x vezes menos 6, menos 2 vezes x quadrado, menos 2 vezes x e menos 2 vezes menos 6. E dessa forma, depois de desenvolver e de fazer todas as multiplicações, eu vou chegar nessa expressão aqui. 2x ao cubo menos 14x mais 12. Pronto, e agora, Egg, o que a gente faz com essa forma geral aqui? Ora, não faz nada. Nós tínhamos aqui a forma fatorada do polinômio e agora nós temos a forma geral do mesmo polinômio, da mesma função. Vamos tentar fazer o contrário agora? O contrário é assim. Eu vou te dar
a forma geral, 2x ao cubo menos 14x mais 12, e quero que você encontre a forma fatorada. Você consegue me dizer, só olhando para esse polinômio, quem são as raízes? Bom, tudo bem que é o mesmo polinômio do exemplo anterior, né? Então nós sabemos que as raízes são 1, 2 e menos 3. É o mesmo polinômio, mas em um problema você vai ter esse polinômio aqui e vai ter que encontrar as raízes desse polinômio. E isso não é simples de fazer. Vamos tentar transformar na forma fatorada? Aqui está o termo dominante, o 2 é o termo dominante, o termo dominante aparece tanto na forma geral quanto na forma fatorada. E o máximo que eu posso fazer para te mostrar é isso aqui, ó. Parênteses, x mais ou menos alguma coisa, que eu não sei o que é, porque a princípio eu não sei quais são as raízes desse polinômio. X mais ou menos alguma coisa e x mais ou menos alguma coisa. Então repare que não é tão simples trabalhar com a forma geral de um polinômio. É sempre mais fácil trabalhar com a sua forma fatorada. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a fazer esse trajeto aqui, ó, o que está mostrando essa seta aqui. Então, eu vou te dar a forma geral e nós vamos transformar na forma fatorada. Isso não é simples de fazer, nós temos que aprender um monte de técnica, um monte de teoria para que você possa pegar o jeito de como fazer isso daqui. Bom, eu vou te mostrar como é que funciona o GeoGebra, tá? O GeoGebra é um aplicativo, você pode baixar no computador, você pode baixar também no celular e pode acessar online. Então eu vou abrir aqui o Google, tá aqui o Google, ó. Eu quero que você digite GeoGebra, aqui, GeoGebra, ok? Muito bem, a gente vai trabalhar com o GeoGebra online mesmo, né? Você pode baixar se você quiser. E quando você entrar aqui, quando você digitar no Google, não clique em nenhuma dessas calculadoras que aparecem aqui, entre no site, que é o geogebra.org, e você vai clicar aqui na primeira calculadora. Essa primeira calculadora é a que a gente vai usar, porque ela permite que a gente possa fazer algumas operações algébricas que eu vou te mostrar. Então, calculadora. Muito bem, vai abrir essa página inicial, essa tela inicial aqui. Aqui está escrito calculadora, ok? Isso é importante. Se tiver outra coisa escrita aqui, então tente procurar exatamente essa calculadora chamada calculadora. Ok? Tem outras calculadoras que não se chamam calculadora e a gente vai usar essa daqui. Então, você viu que é um programa gráfico, então quer dizer, você vai digitar aqui a função e vai aparecer a função aqui na tela, assim como tem muitos programas que fazem a mesma coisa, né? Então vamos lá, eu vou digitar aqui a nossa função y igual 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. X mais 3. Enter. Muito bem, você viu que quando eu fui digitando foi mudando aqui o gráfico? Esse é o gráfico da função, pode ver que a tela não é suficiente, né, para conter o gráfico, então é só mudar aqui, ó. A gente vai diminuir aqui o zoom, muito bem, então agora a gente consegue um pouquinho mais. Agora a gente consegue enxergar, aqui está a tela do gráfico, ok? Muito bem, esse é o gráfico dessa função. Você pode mudar a escala dos eixos, se você quiser, para trabalhar aqui e enxergar um pouco mais fácil, por exemplo. Clica com o botão direito, vem em configurações, e aqui você muda a escala. Eu quero uma escala de 1 para 4, por exemplo. Aí mudou aqui a escala do eixo Y, deixa eu tirar aqui, olha só. Muda a escala do eixo Y, agora o Y vai de 4 em 4, percebe? E aí você consegue trabalhar com o gráfico um pouquinho melhor, tá vendo? O desenho do gráfico muda um pouquinho, mas o importante é onde o gráfico corta os eixos, né? Então esse é o gráfico dessa função polinomial. Algumas coisas que eu quero que você enxergue aqui que é importante. 2 que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. Você lembra quais são as raízes desse polinômio? Uma das raízes é 1, x igual a 1. Então eu vou colocar aqui um par ordenado 1, 0. Então, Enter. Você já viu que apareceu o ponto A aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa é uma das raízes do polinômio, x igual a 1. A raiz de uma função é sempre onde o gráfico corta o eixo x.
Olha uma outra raiz. A gente sabe que 2 também é uma raiz. A gente viu lá na apresentação do slide. Então, eu vou colocar 2, 0. Enter. Apareceu aqui o ponto B. Essa também é uma raiz do polinômio. E a outra raiz é menos 3. Nós já sabíamos disso, né? Menos 3, 0. Esse é o par ordenado que representa a raiz menos 3. Então aqui está o nosso polinômio com as suas raízes. Você viu como é fácil enxergar as raízes de um polinômio quando ela está na forma fatorada? Ok. Então nós temos o nosso gráfico aqui. Você pode, se quiser, abrir outra tela ou simplesmente apagar aqui tudo que nós fizemos. Ó. Continua aqui, é só clicar na bolinha que vai aparecer o desenho. Agora, vamos colocar uma outra função. Eu vou colocar g. G de x. G de x igual. A função g de x que eu vou colocar vai ser aquela função, deixa eu colocar aqui de novo na apresentação, para que você possa enxergar qual é a função na sua forma geral. É essa aqui, ó. 2x ao cubo menos 14x mais 12. Essa é a forma geral da mesma função, né? 2x ao cubo menos 14x mais 12. Vamos sair aqui. Ok? Então, voltamos para o nosso GeoGebra. Vou colocar 2x ao cubo menos 14x... Opa, acabou digitando ali um expoente. Menos 14x mais 12. Ok? Enter. Esse é o mesmo gráfico da função f. Ora, mas tem que ser mesmo, né? Porque nós sabemos que a única coisa que mudou foi a forma ali de representar a função. Aqui está na forma fatorada e aqui está na forma geral, forma desenvolvida. Repare que se eu clicar aqui na função f, os gráficos vão se sobrepor. Né? Vamos tirar aqui a função g, ó, ficou verde. Agora eu vou tirar o verde e vou colocar o azul. Eu vou tirar o azul, vou colocar o verde. Pode ver que nós temos a mesma função, o mesmo gráfico, e é claro que nós temos que ter, né? Porque representa exatamente a mesma coisa, a mesma função. E as raízes também são as mesmas. Agora, vamos tentar transformar um no outro? Vamos supor que você fique com preguiça de fazer essa distributiva aqui. Eu vou inventar qualquer outra função, ok? Vou inventar qualquer uma aqui. Vamos colocar h de x. H de x igual, vou colocar 3, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 1 de novo, que multiplica x menos 1 de novo, que multiplica x menos 2 e que multiplica x menos 3. Vamos colocar x mais 3. Ok. Olha que coisa esquisita que ficou essa função aqui. A gente vai ter que mudar a escala de novo, né? Então, vamos ir aqui em configurações. Vou colocar na escala de 1 para 10. Vamos ver se fica bom. Ainda está um pouquinho esquisito, mas a gente já consegue enxergar um pouquinho melhor, né? Então, aqui está a função. Ela vem lá de cima, aí chega aqui, vamos dar um zoom aqui bem grande, ó. Aí chega aqui na raiz 2, 2 é uma raiz. A outra raiz é 1, o gráfico toca aqui no 1, e a outra raiz está no menos 3 também. Todas as raízes são as mesmas. Só que a gente ficou com preguiça de fazer essa distributiva aqui, porque tem um monte de fator, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um comando, esse comando é expandir. Você vai digitar aqui, expandir, aí entre parênteses, né? Eu vou abrir parênteses e fechar parênteses. Enter. Quando você clica... Opa, não funcionou. Vamos colocar em... expandir. Tá aqui, ó. Expandir função. Ok. E aí eu vou digitar a função aqui dentro. Eu pensei que ia dar certo com o meu parênteses, mas não tem problema. Então eu vou digitar de novo. Tudo bem. Vamos copiar tudo isso aqui. Só para não ter confusão, né? Eu vou copiar tudo isso aqui. Ok. E agora eu vou colocar expandir. Ok, então deixa eu apagar o h de x, expandir, então já apareceu aqui o comando, né, e eu vou colar então a nossa função, e aí Enter, já apareceu ali a forma desenvolvida. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Repare que o gráfico é o mesmo, né, que nós tínhamos antes, e agora nós expandimos esse polinômio aqui. A expansão desse polinômio está aqui, ó.
3x à quinta menos 6x à quarta menos 18x ao cubo. Olha que gigante que fica, né? Mas também nós temos 5 fatores aqui, então é normal que realmente fique um polinômio, uma expressão bem grande. Agora, como é que a gente faz o contrário? Por exemplo, eu vou inventar uma função qualquer aqui. Qualquer uma, de qualquer grau. Então, 4x à quarta menos 2x ao cubo mais x, só um pouquinho, deixa eu tirar aqui, mais x menos 2. Se eu apertar o Enter, ele deu um nome P aqui para essa função. Viu que ficou 2 gráficos aqui, né? Ficou bem confuso de interpretar, então é só tirar aqui o gráfico de cima. Ficou esse polinômio esquisito aqui. Se eu der um zoom perto ali da origem, a gente vai ver o que está acontecendo com a função, né? Então nós temos esse polinômio aqui, que não é uma parábola, né? Pode ver que ele faz ali uma curvinha, então não tem um vértice, mas não é o vértice de uma parábola, né? Nós temos aqui um ponto extremo, mas não é uma parábola. Então, esse é o gráfico do polinômio. Mas o que é importante é isso aqui. Quais são as raízes desse polinômio? Não tem ideia, Egg. Quais são as raízes? Bom, se eu der um zoom aqui, a gente pode ver mais ou menos, ó. Nós temos uma raiz aqui entre, repare que o 0,8 e o 0,9 estão aqui, né? Ele está bem pertinho do 0,90. Sei lá, vou chutar 0,80, vamos colocar 80 e 898, 897, né? Porque aparece aqui o 0,8, aqui está o 0,89 aqui no meio, né? Então é um pouquinho para frente, 0,89 alguma coisa. Então eu não sei quais são as raízes exatamente, e muito menos a outra. Vamos colocar aqui a outra, não tenho ideia que raiz é essa aqui. Então nós temos duas maneiras de fazer, duas maneiras de encontrar as raízes graficamente. Uma é bem mais fácil do que a outra. Uma delas é você vir aqui. Então, nesse comando, nós estamos no comando calculadora. Você vai vir aqui no comando do meio, que são as ferramentas. Tem um monte de ferramenta aqui. E eu quero que nessas ferramentas você encontre raízes. Vamos tentar determinar as raízes da função. Mais, não apareceu aqui na primeira tela, tá vendo? Então, eu vou colocar mais, ok? Em algum momento. Aqui. Pontos. Então, aqui no pontos apareceu raízes. Se eu clicar raízes, ele pede para selecionar a função, eu vou selecionar com o mouse aqui a função, e de novo, pronto, já apareceu aqui as raízes da função. Vamos voltar para o nosso comando calculadora, e as raízes estão aqui, ó. 0,812 menos 0,812, que é essa aqui, e depois 0,891. Eu falei 897, né? Então 891. 891 é essa outra raiz aqui. Esse é o primeiro modo da gente fazer. Um outro jeito, deixa eu apagar então as raízes, ok? Um outro jeito é usar o comando contrário de expandir. Expandir significa transformar da forma fatorada para a forma geral. Então agora a gente vai fazer o contrário. Eu vou fazer fatorar. Deixa eu dar um espaço aqui para você enxergar, só um pouquinho. Que apareceu aqui, deixa eu tirar, apagar. Ok, não é isso que eu quero fazer. Aqui embaixo. Então ficou um pouquinho embaixo aqui, né? Mas tudo bem. Então vamos fatorar. Fatorar. Já apareceu aqui o comando, fatorar polinômio. E o polinômio é exatamente esse aqui. Eu fiz alguma besteira aqui. Deixa eu apagar. Vamos fazer de novo. Isso aqui apareceu tudo errado. Então, eu estou apanhando aqui do polinômio, né? Deixa eu copiar esse polinômio, ok? Vamos fatorar. Fatorar o polinômio. E aqui dentro eu vou colar Enter. Prontinho. E aí, apareceu a própria expressão. Você viu que a fatoração 4x à quarta menos 2x ao cubo mais x menos 2 não fatorou da maneira que nós queríamos. Ué, então peraí, então o comando de fatorar não funciona, porque eu deveria enxergar a fatoração exatamente como está aqui, né? Como está na primeira função. Pois é, por que o programa não fatorou esse polinômio? Ora, porque
este polinômio só tem duas raízes. E repare que o grau desse polinômio é 4. Como assim, Egg? Não entendi. Se esse polinômio tivesse 4 raízes, ele teria fatorado corretamente, porque as raízes seriam raízes reais. Só para te convencer que o comando funciona, vamos tentar fatorar esse aqui? 2x ao cubo, nós já sabemos que a fatoração é essa aqui, né? Vamos tentar fatorar essa só para você ver como realmente o comando de fatorar funciona. Eu vou colocar aqui fatorar, polinômio, e vou colar, então, o primeiro polinômio, Enter, ok? Então, pode ver que teve a fatoração correta, né? Realmente, 2x menos 2, x menos 1, x mais 3. É exatamente o que está aqui em cima. A ordem dos fatores não altera o produto. Por que, então, que fatorou o r e não fatorou o q? Ora, porque o r é um polinômio de grau 3 com 3 raízes reais. As raízes todas são os pontos que cortam aqui o eixo y, né? São os pontos que nós já sabíamos, 2, 1 e menos 3. Por que, que o q não fatorou? Porque o q só tem duas raízes reais. Egg, o que são as outras raízes, então? As outras raízes são raízes imaginárias. As raízes imaginárias não aparecem aqui. As raízes imaginárias não aparecem no plano cartesiano. O plano cartesiano é apenas representação de raízes reais, porque os eixos são reais, né? Não confunda esse plano aqui da função com o plano de Argand de Gauss, não tem nada a ver. Ok? O plano de Argand de Gauss é outra coisa. Aqui nós estamos desenhando o gráfico de um polinômio e representando as suas raízes. Então, eu quero que você treine bastante isso aqui, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Você pode digitar qualquer polinômio aqui. Vamos colocar fatorado x menos 2. X menos 2 apareceu uma reta. Agora, vamos multiplicar esse x menos 2 por x menos 5. Enter. Ah, olha só as duas raízes, 2 e 5. Já conheço as raízes. Vamos tentar agora colocar um x mais 1. Opa, x mais 1. Então, vai aparecer aqui o menos 1 agora como raiz. Né? E pode ver que o desenho do gráfico vai mudando. O mais importante é você enxergar como as raízes se comportam. Se nós colocarmos um polinômio aqui esquisito, y igual, vamos tirar o y, eu vou só digitar o polinômio mesmo. 2x ao cubo menos 4x quadrado mais 6x mais 2. Opa, apareceu tudo errado aqui, só um pouquinho. Olha que confusão que eu fiz. 2x ao cubo mais 4x quadrado menos 6x mais 2. Tá difícil aqui, hein? 2x menos 2x quadrado, 4x quadrado. Eu tô com dificuldade de colocar o quadrado. Ok, apareceu o quadrado. Agora menos 6x, qualquer coisa, mais 2. Então, quando nós digitamos a função, aqui está. Então, nós corremos o risco da função não ter 3 raízes, né? Deixa eu apagar aqui o laranja. Esse é um polinômio de grau 3, e aqui nós estamos vendo apenas 2 raízes. Então, nós não vamos conseguir usar o comando de fatoração. Eu vou ter que clicar aqui e ir lá nas raízes, na ideia de raízes aqui, clicar, e agora sim vou clicar na função, e agora sim o gráfico forneceu para mim, olha só tem uma raiz mesmo. Eu pensei que tinha duas, então aqui não está tocando o eixo, ó. Ele chega bem pertinho, pode ver que não toca o eixo mesmo, só toca o eixo aqui em uma raiz, que é essa raiz aqui, né, menos 3,079.